graça e a paz, meus irmãos, uma bênção para nós estarmos mais uma vez compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de dizer neste dia que o Senhor continua a falar conosco. Gostaria de, nessa manhã, falar para os irmãos sobre um tema que é muito importante. Eu já falei dele no domingo passado e eu vou continuar a falar, baseado no livro de Hebreus, no livro de João e alguns textos que a palavra de Deus nos afirma esta verdade. E a verdade é esta: Deus fala pela Bíblia, ou Deus fala pela sua palavra. Antes de nós começarmos, irmãos, vamos fazer uma oração. Gostaria de pedir que os irmãos orem, continuem a orar pela vida da irmã Cristina, sua família, seu esposo, todos da família. Esta família está passando por uma dificuldade enorme. Eu creio que nós precisamos acompanhá-los em oração, cobri-los com oração e pedir que Deus, neste momento de luta, de dificuldade, esteja com eles, consolando-os, abençoando-os e levando-os para a presença do Senhor. Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro. O salmista nos informa dizendo: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oremos nesta manhã, neste dia, pedindo que o Senhor nos abençoe através da sua palavra e nos dê paz, dê amor, nos conceda da sua infinita misericórdia. Senhor, diante da tua presença, nós queremos te louvar, ó Pai, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Queremos te louvar, Senhor, pelo teu grandioso amor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça que nos conduz, que nos abençoa, pela tua graça que tem, ó Deus, nos sustentado nestes momentos de aflições, de demandas que não temos, Senhor, na mão. Muitas vezes não sabemos o que fazer, mas nós te louvamos, porque tu estás conosco. Apresentamos a ti, Senhor, neste momento, a família da irmã Cristina, Senhor. Ó Pai, seu filho, ó Deus, seus filhos, sua filha, Pai, seu esposo, a família. Queremos te pedir que tuas mãos, Pai, que nos sustenta, que nos guia pela vereda da justiça, ó Deus, venha estar com elas estendida em favor, Deus, da família, consolando e abençoando. E pedimos ao Senhor, nesta manhã, neste dia, Senhor, que venha falar conosco através da tua palavra. Nesta manhã, ajuda-nos a focar, Senhor, neste precioso livro que é a Bíblia Sagrada, e encontrarmos, ó Deus, neste dia, palavras que nos consolem, nos confortem e que nos animem a vivermos segundo a tua vontade. Fica conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como falamos no livro de Hebreus, no capítulo 1, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, ele instruiu ao apóstolo, ao escritor. Não sei se a gente pode afirmar que foi um apóstolo, mas sabemos que foi um homem inspirado por Deus para escrever estas palavras maravilhosas que diz assim: havendo Deus falado antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos mediante, nestes últimos dias, pelo seu Filho. E baseado neste texto, a gente pode tirar grandes lições para nós. Mas esse texto só é um texto base para falar que, através do seu Espírito Santo, Deus continua a falar nestes dias, nestes momentos, através da sua palavra. Deus fala com você pelo Espírito Santo para revelar a si mesmo, revelar os seus propósitos,
revelar a nós como nós devemos nos comportar. Talvez as perguntas que mais as pessoas façam nos dias atuais é a respeito de Deus. E como Deus fala comigo? Como posso saber que Deus está falando comigo? Como pode Deus ser mais real e pessoal para mim? São perguntas que nós vamos, durante este estudo, tentar falar com você e responder estas perguntas. Deus fala de maneira singular. Esta é uma das verdades tremendas, grandiosa. Deus fala comigo, com você que está aí nos ouvindo e com cada pessoa singularmente. Não sei se os irmãos lembram, eu falei na live anterior que Deus falou com Moisés de forma grandiosa e Moisés ouviu Deus falar através da sarça. Deus falava com o povo através da nuvem de dia, da nuvem à noite. Tem nos falado, irmãos, de forma maravilhosa. Deus, ele pode fazer isso de maneira peculiar, de maneira particular. E às vezes é preciso que tenhamos um cuidado espiritual para ouvir, para saber e para distinguir como Deus está falando conosco. Andando no íntimo relacionamento de amor, Deus fala com você. Se nós nos relacionamos de forma amorosa com Deus, você saberá reconhecer sua voz. Você saberá quando Deus está falando verdadeiramente com você. Jesus, ele no livro de João, Jesus diz assim, capítulo 10, versículo 2 ao versículo 4. A partir do versículo 1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra porta, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas os seguem porque lhes reconhecem a sua voz. Deus fala por meio de Jesus, comparou o relacionamento que ele tem com os seus seguidores com a relação de um pastor que tem suas ovelhas. Como é tremendo, né? Ele disse, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome, e as suas ovelhas as conduz para fora, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Exatamente da mesma forma como Deus fala comigo e com você. Você reconhecerá a sua voz e o seguirá. Deus fala por meio de uma variedade de meios. No presente, Deus fala primariamente pelo Espírito Santo por meio da palavra. Então, leia a palavra diariamente. A palavra de Deus, ela é a voz inconfundível de Deus. Quando nós a lemos, Deus fala pelo seu Espírito, através da palavra, para cada um de nós. Deus fala também, irmãos, pelas orações. E muitas vezes a gente tem deixado de lado essa grande verdade espiritual. Também nós podemos ouvir a voz de Deus através das circunstâncias, né? Através pelas quais nós estamos vivendo e passando, caminhando.
E uma outra verdade, um outro meio que Deus fala, nós devemos entender quando estamos na sua casa, na igreja. É difícil separar, irmãos, estes quatro meios como Deus utiliza para falar conosco: a Bíblia, a oração e a circunstância. Frequentemente as circunstâncias da igreja, outros crentes ajudam a confirmar o que Deus tem falado através destes meios. Deus está dizendo a mim e a você, com muita frequência, Ele usa as circunstâncias, Ele usa a igreja para ajudar-nos a conhecer seus propósitos, sua cronologia. E vamos falar mais a respeito disto no decorrer desta lição. Nós queremos hoje estar falando ou estudando a respeito da palavra de Deus. E eu gostaria de me ater por este meio, a palavra. A palavra, irmãos, que hoje tem sido às vezes negligenciada, às vezes deixada do lado. Nós, às vezes, só abrimos a Bíblia quando estamos na igreja. E este é o meio muito poderoso que Deus usa para falar conosco. Deus é soberano, Ele pode fazer o que quiser. Toda a Escritura, tendo as Escrituras como nosso guia, nós sabemos que Deus pode falar de maneira específica e pessoal. E seu povo, sua igreja, nós podemos ouvir a sua voz através da palavra e reconhecer esta palavra, sua voz, através de textos que são verdadeiras atalaias para nós. E nós, nos dias atuais, ela fala primeiramente pelo Espírito Santo e pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias e pela igreja. Nós podemos dizer que estes meios que Deus tem falado e fala conosco, nós devemos aplicá-la em nossos dias, nosso dia a dia. O Espírito Santo da verdade, quando o Senhor fez a sua oração no livro de João, no capítulo 17, capítulo 14, Jesus disse assim, capítulo 14, verso 10, não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Esta palavra de Deus, ela descreve, irmãos, a revelação completa de Deus à humanidade. Deus fala com você pela Bíblia, mas como você já deve ter aprendido, a pessoa não pode compreender uma verdade espiritual a menos que o Espírito nos revele aquilo que ele está falando. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Veja o que aqui diz João 14, versículo 7. No mesmo texto, só no versículo 7. Se vós me tiverdes conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. O diagrama de Deus, irmãos, para nós, a revelação de Deus para nós é Jesus. Jesus foi literalmente enviado por Deus para revelar a nós a sua divindade. Jesus, ele veio, habitou entre nós, o próprio Deus veio para trazer a nós a revelação de Deus. Se nós lemos a Bíblia, a gente pode entender que o Espírito da verdade toma a palavra de Deus e revela a verdade. Se nós, eu e você, ajustar a vida à verdade da palavra de Deus, vamos obedecer o que a palavra tem nos dito ou está nos dizendo. Assim, Deus atua em mim, Deus atuará em você e por meio de nós iremos realizar os propósitos que Deus tem para nós.
O Espírito usa a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Capítulo 6 de Efésios vai nos dizer lá as armas que estão disponíveis para nós. E a espada do Espírito é esta arma, é a palavra para revelar Deus e os seus propósitos. O Espírito Santo usa a palavra para nos instruir nos caminhos de Deus. Só por nós mesmos nós não podemos entender as verdades que Deus tem revelado através da sua palavra. Sem a ajuda do Espírito Santo, não podemos entender todas as coisas. Está escrito isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ajudados pelo Espírito Santo, nós podemos entender todas as coisas. Veja o que é que diz Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque por ele são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Esta é a verdade espiritual que nós precisamos entender ao lermos a palavra de Deus. Nós não podemos ler a palavra de Deus de forma natural, como um livro qualquer. Nós temos que estar em espírito, porque só o Espírito de Deus em nós revelará os propósitos, os princípios e a vontade específica de Deus para nós. Nós precisamos fazer algumas avaliações e tentar de forma bem clara e objetiva o que é que nós queremos ao lermos a palavra de Deus. Eu tenho aprendido que quando nós estivermos lendo a palavra de Deus, nós devemos ler a palavra de Deus para nós. O que que o Senhor quer falar para mim? Não ler a palavra como se a palavra fosse escrita para outra pessoa. E quando a gente partir deste princípio que a palavra que estamos lendo é para mim hoje, nós vamos crescer, amadurecer e se fortalecer na palavra de Deus. Compreender uma verdade espiritual não leva a pessoa a um encontro com Deus. Essa compreensão é o próprio encontro com Deus. Compreender uma verdade espiritual, ela faz com que essa compreensão é um próprio encontro com Deus. Você não pode compreender os propósitos e os modos de agir de Deus, a menos que o Espírito de Deus o instrua, o ensine, o revele. E estes seus propósitos, seus modos de agir, isto devemos levar muito a sério. Eis como eu respondo quando Deus me revela uma verdade em sua palavra. Copio esta passagem, em seguida medito, mergulho no significado deste versículo e às vezes busco em algum outro livro um comentário para que a gente possa de forma bem clara compreender o que aquela palavra, aquele versículo está levando-me ao ensino. Qual o ensino que aquela palavra está me levando? E de acordo com aquilo que nós estamos vendo, sendo revelado a nós, tentamos procurar fazer com que eu possa praticar de forma bem nítida dentro da minha casa, com meus filhos, de maneira que Deus seja verdadeiramente honrado e adorado. Esta é uma das grandes verdades espirituais que nós temos que praticar. Se possível, copiar, meditar, decorar, repetir completamente aquilo que nós estamos lendo, para que a gente não apenas leia, escute e não pratique. É preciso que a gente possa receber a revelação de Deus e praticá-la, porque Tiago nos informa
que se lermos a palavra de Deus e não praticarmos, nós estamos sendo iguais a olhar no espelho e ao sairmos esquecermos. E Jesus, quando termina o Sermão do Monte, no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, já no último capítulo, capítulo 7, ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E aquele que ouve a palavra, aquele que medita na palavra e as pratica, este é aquele homem que edificou a sua casa na rocha. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem nos dito, a revelação desta palavra e praticá-la. Para encerrarmos, irmãos, nesta manhã, neste dia, vou trazer uma pequena ilustração a respeito de como Deus pode usar a sua palavra para falar a mim e a você. Suponhamos que leamos ou a gente leia um texto da palavra de Deus, vamos dizer que esteja no Salmo 37. E lá a gente está lendo, e no versículo 21, chegamos a ler o versículo que diz: o ímpio toma emprestado e não paga. Você, ao ler esse texto, a gente se assusta diante desta declaração, porque a gente percebe que também estamos ou tomamos emprestado ou estamos devendo a alguém e não pagamos. Quando a gente ler esse texto, nós automaticamente reconhecemos que estamos no mesmo nível desse texto. E o que ocorre? A Escritura, neste momento, ela falou através do Espírito Santo, ela declara para nós que nós estamos em uma condição de ímpio. E aí a gente se encontra em uma verdade, e aí a gente compreende que aquele que toma emprestado e não paga, pela palavra de Deus, aos olhos de Deus, é um ímpio. O Espírito nos chamou a nossa atenção. E para um exemplo específico, isto fica como sendo algo que nos perturba, e isso traz, às vezes, dentro de nós, angústia. Ele está convencendo, que é o Espírito Santo, a mim e a você, de algo que não é certo, de um pecado. Ele é o único que pode fazer isto. Então Deus, nesse texto, nessa palavra, neste momento, acabou de nos falar, de dizer para nós, através da palavra de Deus, que nós estamos em um erro. Então o Espírito está operando através da palavra, por meio da sua palavra, que nós devemos nos consertar. E aqui, irmãos, fica algo muito profundo. Se nós estamos lendo a palavra, como foi dito no início, em espírito e em verdade, se a palavra está sendo compreendida a nós como espirituais, nós buscamos nos consertar. E isto fica bem claro e evidente, que é a palavra de Deus, através do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nós entendemos que o Senhor, Ele fala, Ele revela. O Senhor nosso Deus continua a falar através da sua palavra nos dias atuais. Por isso que nesta manhã você possa guardar no seu coração: Deus quer, através da sua palavra, nos instruir, e que esta palavra possa ser aplicada, possa ficar, irmãos, gravada no nosso coração, como sendo uma palavra viva e eficaz. O Senhor jamais, Ele deixou a Bíblia como um livro qualquer. O livro sagrado, a palavra de Deus, ela
é um livro que é a boca de Deus falando para nós. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor continue a falar através da palavra. Agora, para que a gente possa, irmãos, viver isto, é necessário que tenhamos uma prática, uma verdadeira comunhão com Deus. E uma verdadeira comunhão com Deus requer de nós tempo, meditação. Você pode não ter um tempo de 1 hora, 2 horas, 50 minutos, 30 minutos, mas pelo menos um versículo por dia. Conheci o pastor Russell Shedd. Pastor Russell Shedd foi um dos homens assim, que muito influenciou alunos de seminário. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e ele falou uma verdade grandiosa. O senhor lê quantos versículos por dia? A Bíblia. Disse, olha, eu leio no mínimo um versículo por dia, quando eu estou muito atarefado. E este versículo eu copio, eu escrevo. Se possível, antes de copiar, eu decoro. E levo dentro do meu bolso um lápis e um pedaço de papel, ou uma caderneta. E aquele versículo, durante os momentos que eu estou conversando com alguém, ou durante o dia, que Deus falar através daquele versículo, eu retiro aquele papel e escrevo o que Deus está falando. À noite eu faço uma meditação. E isto, irmãos, às vezes eu tenho feito isto e é maravilhoso, é tremendo quanto Deus, Ele tem falado através da sua palavra para mim. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações nestes dias em que nós estamos em casa. Medite na palavra e abra o seu coração. O texto que foi lido aqui, né? Principalmente esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é preciso que não subestimemos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para nos ensinar a verdade da sua palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus, pois a temos em nossas mãos. Senhor, é um privilégio. Quantas nações, quantos povos, ó Deus, não tem uma porção da Tua palavra. E nós temos toda a Bíblia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos induza, nos conduza, Senhor, a meditar, a ler, pois o Senhor é o Deus que fala através da sua palavra. Fica com o Teu povo, fica com a igreja, consola-nos, ensina-nos e nos revela, Senhor, as verdades, Teus propósitos, Senhor. Ó Deus, aquilo que o Senhor quer que façamos, como o Senhor tem, ó Deus, desejo de nos usar, e que a Tua palavra nos leve a esta verdade espiritual. Fica com cada um de nós. Abençoa o culto, ó Deus, desta noite. Em nome de Jesus. Amém.